Olá, sejam bem-vindos ao Block Insider, nosso bate-papo semanal sobre assuntos envolvendo cripto, finanças e tecnologia. E o tema de hoje é provavelmente uma das buzzwords que você mais deve ter escutado, uma das mais hypadas do mercado de cripto, Web3. Mas exatamente o que é o Web3 e como ela pode impactar a sua vida? Então, hoje aqui comigo para bater esse papo, a gente tem o Leonardo Rubinstein, que é jornalista do Blocktrends, o Nicolas Satti, também do Blocktrends, e o Giorgio Toniolo, que é CPO da CoinLivre, um marketplace de ativos tokenizados. Tudo bem com vocês? Show de bola, comigo tá tudo ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. E é isso aí, vamos que vamos. Boa. Fala Deixa eu pessoal, tudo começar então certo? por você, nosso convidado hoje, Giorgio, explicando um pouco da sua carreira, um pouco da CoinLivre, seu projeto. Pode ficar à vontade, colocar a gente na mesma página aqui. Eu sei que você já conhece o Léo, você já gravou um podcast com ele. Também a gente coloca o link na descrição, vale a pena o pessoal acompanhar depois, mas pode Show de bola. situar a gente aqui. Bora lá. Sim, foi muito legal, inclusive o bate-papo. Mas vamos lá, então da onde eu venho, né? Eu sou um cara que, apesar de ser formado em administração, fui mais para a área de marketing e tal, eu sempre trabalhei do lado das startups, tá? Então eu tenho 9 anos aí de experiência sendo consultor dessas startups, foram mais de 200 diferentes, e eu pegava desde a parte da ideação até a primeira grande captação de investimentos, tá? Pós-seed, Series A, enfim. A questão de uns 3 anos atrás foi quando, na verdade, se eu for bem sincero, de maneira geral, blockchain, criptoativos, eu já acompanho desde 2015, 2016. Mas quando foi logo no começo desse período complicado que a gente passou nos últimos anos, eu resolvi parar um pouco mais de tempo, porque eu fiquei um pouco mais disponível por não estar trabalhando mais presencialmente, e comecei a estudar bastante sobre o que de fato significava a blockchain e a parte tecnológica por trás, porque eu não sou dev, né? Então era mais complicado para mim entender qual que era a diferença que aquilo realmente fazia no mercado. Muito além do que são só os criptoativos e as criptomoedas, né? Bom, e como eu sou gamer também, não profissional, mas é uma coisa que sempre teve em mim, junta essas duas coisas, você cai logo de cara na parte que foi o motivo pelo qual o brasileiro entrou na blockchain, que são os jogos que estão dentro do que a gente chama de GameFi. Né, o FI normalmente é descentralizado, mas na prática são jogos que você tem como ganhar dinheiro dentro deles, de uma maneira ou de outra, seja venda de NFTs, enfim, a gente pode falar um pouco mais ali para frente. Mas o grande ponto aqui foi que foi minha primeira oportunidade de ver como é que funcionava, e há uma curiosidade para vocês, já que a gente fala sobre o Web3, metaverso um pouco hoje, a gente acabou descobrindo, tem um dado bem interessante que fala que 81% das carteiras criadas em blockchain aqui no Brasil foram criadas por causa da GameFi. Como é que eles souberam disso? Eles foram dar uma olhada nas carteiras principais, que tokens que eles tinham lá dentro nessas carteiras. E quando tinha algum token que era específico para um jogo e não servia para nada a não ser para aquele jogo, eles falaram, bom, essa é uma carteira que foi criada por causa disso então. E eles fizeram essa medida e, pô, impressionante, 81% é muita coisa, não tem quase nenhum outro país que bate esse número, só a Coreia do Sul, mas lá eles têm os games mais enraizados. E eu fui um desses caras, eu tive comunidade, comecei a entender mais dos jogos, claro que por causa do meu lado um pouco mais economista da coisa, a minha pegada era entender, ler os white papers, entender como é que o mercado funcionava, como é que os jogos funcionavam para poder validar ou não aquilo e começar a jogar. Acabei captando investimento para isso, enfim. Então foi aí que eu entrei de cara nesse mercado. E aí, o pessoal, os diretores aqui do grupo para qual eu trabalho hoje, do grupo GDN, me acharam e me chamaram para poder entender se tinham possibilidades, vamos dizer assim, da gente entrar nesse mercado para poder aproveitar algumas oportunidades que eles tinham. Lembrando que é um grupo totalmente B2B, indústrias e coisas extremamente tradicionais, mas com oportunidades muito interessantes, com volumes financeiros muito grandes. E aí eu comecei a trabalhar para eles e criamos a CoinLivre. Então, como você falou, a gente está falando de uma tokenizadora, mas uma tokenizadora que é muito mais parecida com um mercado livre do que uma Leak da vida, que inclusive empresa sensacional. Qual que é a principal diferença? O que a gente faz, então? A gente pega, origina os ativos juntos desses clientes, ativos esses, que a gente pode falar de CRA, CRI, precatório, funding, o que você imaginar que você compraria, por exemplo, numa XP da vida, só que a gente pega isso e faz o nosso mercado. E ao desintermediar o mercado, não precisar de originador primário, secundário, terciário, etc., a rentabilidade que esse projeto poderia pagar
que você estaria acostumado a ver pagando 0,8, 0,9, 1,1 no mercado tradicional, aqui você pode pôr pelo menos o dobro disso no mesmo projeto, com a mesma segurança, com as mesmas auditorias, até muito mais seguro, só que no nosso mercado. Então é isso que a CoinLivre faz. A gente pega esses clientes, cria esses produtos financeiros e lança a mercado. Claro que por serem token security, a gente hoje está restrito a investidores privados, VCs, porém, da mesma forma, a gente já tem projetos aqui internos e tokens prontos, tanto de cashback como crédito de carbono, que são utility, e aí sim podem estar abertos ao mercado inteiro. Então foi aí, junta isso tudo que eu falei, dá para entender um pouquinho, né? Um lado meu, a parte startupeiro, que ajuda ao máximo dessas startups e tenta adquirir o máximo de conhecimento possível para poder ajudar ao máximo eles sem que eles tenham que pagar por serviços adicionais. Depois, a parte gamer, que acaba pesquisando uma pancada de jogos, metaverso, Web3, tudo que você imaginar. E por último, o lado financeiro, que ajuda a transformar esses projetos, essas oportunidades em algo dentro da blockchain para poder dar mais segurança e rentabilidade para o investidor. Então é isso. Esse é o resumão. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais de leigo aqui. Se você tivesse que resumir para uma pessoa que não está muito acostumada com essas nomenclaturas, com esses termos e tal, o que é exatamente a Web3? Beleza. Bom, de uma maneira muito simples, o que é o Web 1? Né? Porque você fala da 3, o que é o Web 1? Nunca nem me preocupei com isso. Gente, o Web 1, a primeira internet que a gente conheceu, nós, com os nossos computadores dentro de casa, era aquela onde você via informações. Não tinha interação, não tinha nada. Tinha os sites e você usava aquilo para se informar, para entender usava como uma enciclopédia para entender um ou outro tema, ponto. O que é o Web 2? A Web 2 é o momento onde você começa a interagir com aquele conteúdo que você está vendo. Né? Então, o Orkut, o Messenger. Então, a parte que a gente conhece hoje como os comentários, a maneira como você compra, hoje já do começo até o fim de toda a jornada de experiência de usuário. Você tem aí quase uma Web 2.5, se é que pode chamar assim, no momento onde você teve o boom dos aplicativos, né? Que é literalmente transformar a internet em algo mais móvel, com aplicações que fossem mais fáceis de você interagir. Seja isso aplicações mídias sociais, como até um aplicativo do Mercado Livre ou da Americanas, onde você pode fazer essa sua jornada de compra, essa sua experiência toda de uma maneira muito mais sucinta e fácil. Então, o que é a Web 3? É a evolução do que a gente conhece como Web 2 ou Web 2.5. Ela é tão revolucionária como foi da 1 para 2? As pessoas vão perceber essa diferença, vão entender o que é? Provavelmente não, e eu vou te dizer o porquê. Porque a Web 1 e a Web 2 foram criadas para o consumidor. Tudo que foi feito para você. Na Web3, quando a gente está falando da blockchain chegando aqui, da descentralização, da confiança e principalmente de todo o maquinário, o poder de processamento que faz com que todas essas vantagens que a gente tem no nosso mercado possam ser observadas, isso foi feito como tecnologia. Então, se eu puder pôr de um termo muito simples, o que era um cadastro, por exemplo, na Web 1? Para você colocar lá até o login e senha. Acabou. Web 2, tem o CAPTCHA, tinha mais informações, ele verifica o teu CPF, ele verifica se as coisas que você colocou são verdade ou não. O que é na Web 3? É você ter um registro que não pode ser comercializado ou vendido para ninguém, suas informações são todas secretas, essa informação é sempre descentralizada, ela não está em um único servidor, e o nível de segurança e criptografia é muito maior. Então, se alguém perguntar qual é a vantagem da Web 3, eu respondo da seguinte maneira. E se o teu WhatsApp não fosse criptografado? E se qualquer pessoa pudesse ter acesso às suas conversas privadas? Qualquer hacker ou até uma empresa que tem acesso à sua informação que comprou essa base. Você ia se sentir confortável? Pois é. A Web3 é a garantia, é a tecnologia aplicada em qualquer tipo de sistema online que faz com que tudo que você possa fazer lá dentro, qualquer tipo de interação e operação, seja criptografada e tenha o processamento descentralizado em várias máquinas diferentes para que toda a operação seja mais leve, rápida e segura. Então é isso. Então o pessoal fala, Web3 é modinha. Não, cara, não tem como você voltar atrás. Você conhece alguma empresa que está na Web 1 ainda? Alguém que tem algum site na Web 1? Não existe. Tipo assim, o mercado, ele literalmente já passou da Web 2 para a Web 3. Agora é uma questão de quem vai se adaptar primeiro. Ponto. Perfeito. Explicar mais ou menos? Acho que sim. Eu faço essa pergunta mais assumindo um papel aqui, não vou dizer ignorante, porque fica feio, mas de leigo em determinados termos. Mas a minha impressão
olhando esse mercado é que muitas pessoas utilizam o Web3 como um marco temporal. É como se fosse a geração Z, Millennial, geração, acho que Alpha, não lembro qual é a próxima agora, não, mas Boomer e tal. E aí eu vejo o termo original lá acho que é Gavin Wood, né? Não me falha a memória, dos fundadores do Ethereum, que cunhou o termo, e ele propunha algo realmente revolucionário, como você falou, de respeito à privacidade, de centralização e tal. E aí a gente está vendo essa adoção como a Coinbase, uma empresa que fez IPO na Nasdaq, que é uma empresa da Web3. Como é que é essa história? Tipo, o que é uma empresa da Web3? Ela precisa respeitar esses critérios ou o fato de ela trabalhar com ativos descentralizados já caracteriza, só para a gente não se perder aqui no que é uma empresa da Web3 e o que não é, o que é só Boa. aproveitando o hype. Boa, gostei. Cara, primeiro, em relação ao primeiro comentário que você fez, em relação ao seu marco temporal, de fato, eu também acho que é, mas eu não consigo botar em um dia ou algo específico, até porque até a própria internet ela foi inventada muito antes do momento que ela foi de fato implementada. As AIs estão sendo criadas há mais de 15 anos e só agora que a gente está vendo o ChatGPT com front legal para você, né? Então, eu não consigo entender como um marco temporal, mas de fato tem uma divisão muito clara entre os dois lados. O que é uma empresa Web3? Eu não sei se dá para dar uma definição pura, tá? Até porque os próprios desenvolvedores falam que não existe ainda. Estou falando existe é muito forte, mas em softwares ou empresas que você interage digitalmente, eu duvido que tenha uma que seja 100% Web3. Exemplo, o teu layout, o front, o teu UX UI. Agora está vindo a tecnologia de Abstract, que é a primeira a conseguir fazer isso em Web3. Mas, honestamente, você pode ter a própria Binance inteira. Todo o front dela é Web 2. Não importa que ela está usando criptoativos lá dentro. Não importa que a informação está sendo armazenada em blockchain. O front dela ainda é Web 2. Existe algo puro Web 3, do começo até o fim, que o pessoal usa com muita frequência? Nem a MetaMask é. Para pensar. A MetaMask, até a maneira como ela é uma extensão, essa extensão foi codada em Web 2 para poder funcionar no Chrome. Ela não foi feita só para o Brave. Né? Aí ele podia falar que ela é full Web 3. Então não tem full Web 3. O que eu entendo como uma empresa Web 3? É aquela que ou lida de uma maneira ou de outra com criptoativos, não criptomoedas só, criptoativos. Pode ser uma empresa que aceita pagamento em USDT, por exemplo. Eu vendo pão de queijo, eu aceito pagamento em USDT. Então meu sisteminha lá da minha máquina aceita em todas as coisas. E também, isso é uma empresa que já entrou no mundo Web 3. Tá? Segunda, é uma empresa que processa suas informações do seu BI em blockchain. E por fazer isso, ela tem informação muito mais protegida, nem precisa mais se preocupar com a LGPD, porque não tem como vazar esses dados. E, obviamente, tem uma informação que você pode acessar ou processar de uma maneira muito mais rápida e inteligente. Inclusive, para mim, o futuro da AI é quando a AI começar a ler informações em blockchain. Ela vai ficar muito mais potente. Tá? Então, tem essas duas coisas. Ou, número 3, uma empresa que use ambientes virtuais com economias próprias, que é o que deveria significar metaverso. Né? Então, um ambiente que não importa para que ele serve, se é um jogo ou não é, isso não importa, mas que tem uma economia própria, né? Uma funcionalidade. Esse papo de metaverso já é um pouco mais para frente. O Léo, inclusive, tem muita coisa para falar sobre isso. Mas, de qualquer maneira, acho que um desses três. Uma empresa Web3 é a que tem qualquer um desses três tipos de atividade dentro da operação dela. Para mim. Tá? Eu ia piscar, na verdade, uma coisa que você falou que eu achei interessante sobre a usabilidade e esse front do Web 2, né? Porque às vezes é muito difícil para uma pessoa leiga, como o Hermes comentou, acessar toda essa informação ou interagir com esse ambiente Web 3, né? Porque nem todo mundo vai saber como baixar uma extensão da MetaMask. É uma responsabilidade muito grande também você guardar lá as 12, 24 palavras de uma carteira, fazer autocustódia dos seus ativos, né? E às vezes também, é muito... Você vê até os próprios endereços desses protocolos descentralizados, tem o .io, né, que nada mais é do que, na verdade, é um endereço de teste. Os desenvolvedores usam esse endereço como teste. Então, assim, nesse ambiente que não digamos assim, hostil para quem não entende muito sobre, como que a gente trabalha a usabilidade, não é uma barreira de entrada, né? E como que muitos falam sobre a Web 2.5, né, como você comentou,
seria um passo atrás. A gente trabalhar a usabilidade para entrar cada vez mais gente, e aí sim a gente explicar direito, né, e gradualmente migrar para uma Web3. Léo, olha, vamos começar pelo ponto mais simples de todos. Você pode ser pós-doutorando em medicina, você não sabe nem o que é o juro simples ou o juro composto. Né? No nosso país, a gente tem uma educação financeira pífia, inexistente. Né? Eu que fiz administração, eu só fui aprender o que era juros compostos na faculdade. E era uma área que eu me interessava. Por que eu estou falando sobre isso? Porque explicar para as pessoas o que é um criptoativo, o que é uma criptomoeda, um RWA, tudo isso não é simples. As pessoas não conseguem nem entender, de maneira geral, o que são coisas normais de um banco, o que é uma letra do tesouro. Ninguém nem sabe isso. Imagina chegar no nosso mercado. Mas aí eu quero fazer uma pausa, porque muita gente que critica o nosso mercado fala que o maior problema dele é a barreira intelectual. Cara, eu discordo desse pessoal e eu vou te dizer o porquê. 3 motivos. Primeiro, o Pix foi implementado até pelo frentista aqui na frente. Quando é fácil de se utilizar, as pessoas vão atrás. Em detrimento de todo o mercado bancário, que todo mundo sabe que se ferrou, porque não parou de ganhar dinheiro com o DOC e TED. Em detrimento das maiores empresas do mercado, ainda assim o Pix deu certo e foi adotado muito rápido. E é uma revolução do mercado financeiro. E a pessoa não precisa entender nada do mercado financeiro para poder adotar. Então, se a solução é fácil e rápida, ela é facilmente implementada. Segundo, não sei se vocês já jogaram videogame, vou dar um exemplo aqui, CS. Pô, puta jogo divertido, milhões de pessoas jogando. Qual que é a tecnologia por trás do CS? Faço a menor ideia. Roda em qual plataforma? Você não precisa saber. A pessoa não vai ter que saber o que significa blockchain, do mesmo jeito que ela não precisa saber como é que funciona o Pix, que o Pix é praticamente uma operação rodada em blockchain, só tem uma minúscula diferença. Ninguém precisa saber o Pix, né? Deixa eu só trazer um comentário que a gente acabou falando muito disso no podcast da semana passada, né, sobre a adoção do Bitcoin e tal, com o Lorenzo e o Rafael Isidoro, eles falaram super bem sobre essa questão. E eu vou puxar o mesmo exemplo aqui que eu acabei puxando antes. Tem um livro que eu acho fantástico, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é do Douglas Adams. Ele tem aquele humor britânico dele dos anos 80, e ele, de alguma forma, ele ressuscita aquele meme tradicional, que é a pessoa que chega no ano zero, está lá como falando com Jesus, com os apóstolos, e ele está dizendo, olha, porque vocês precisam conhecer a eletricidade, a internet, é isso e aquilo, é maravilhoso, facilita muito sua vida. E aí as pessoas que estão em volta chegam para ele e perguntam, tá, mas como é que funciona essa tal de eletricidade aí? E o cara, não sei, simplesmente está lá, eu simplesmente uso, né? Eu acho que quando a gente fala de cripto, é exatamente isso que a gente precisa pensar, né? De universo de cripto, a maioria das pessoas não tem essa necessidade intelectual de dizer eu conheço a tecnologia, eu entendo o que está por trás da blockchain, o que está por trás de toda a tecnologia. Não, eu quero usar alguma coisa que facilite minha vida. Eu quero mandar dinheiro para minha mãe lá em Portugal de forma simples e rápida, sem passar uma semana esperando a Western Union me confirmar que transferiu. Né? É isso que eu quero fazer. Até por isso, Hermes, tem uma definição muito boa de Web3. Na verdade, já foram várias definições, né? A gente teve a original do Gavin Wood aí, que foi o cofundador da Ethereum, mas antes disso já foram várias indústrias diferentes que tentaram usar esse termo, né? Até para web semântica, que seria uma web que faria a leitura de todos os dados gerados com inteligência artificial e tudo mais, mas essa narrativa acabou sendo abandonada e a narrativa que prevaleceu foi a da Web3, que tem ligação com blockchain, com criptoativos, inclusive virando o discurso de uma das maiores empresas de venture capital do setor, que é a A16Z, né, da Andreessen Horowitz. E no final das contas, cara, um dos caminhos que eles usam para definir, né, o que é Web3 é dizer que tudo aquilo que a infraestrutura de blockchain e cripto possibilita em termos de aplicação, né? Então, você criar aplicações que se apoiam nessa infraestrutura, seja no seu front-end, seja no seu back-end, você está criando aplicações Web3. Para mim, é muito, muito simples e deixa muito claro o que isso significa. Show de bola. Não poderia concordar mais. E um negócio, inclusive, que eu achei bacana que você comentou, que
a AI foi feita, né, evoluiu, tá há mais de 15 anos sendo construído, sendo pesquisado, mas agora ganhou maior tração ano passado, com o ChatGPT, etc. Uhum. E é uma ferramenta, inclusive, que está sendo implementada junto com a Web3, né? Estão construindo smart wallets, onde você digita qual operação você quer fazer e simplifica a entrada do usuário, né? Acho que é uma coisa interessante. Então, não sei se quiser comentar um pouco sobre isso, o que você acha? Você já chegou a usar uma, onde você escreve, eu quero fazer a transação XYZ, a carteira vai lá, se conecta numa DEX e faz toda a operação por você. Então, Perfeito, perfeito. Na verdade é o seguinte, eu uso com muita frequência vários tipos de AI diferentes, inclusive com objetivos diferentes. Cara, é uma evolução enorme, mas a única coisinha que eu teria a colocar aqui é o seguinte, a gente não pode se deixar levar pela crença de que a única tecnologia disruptiva é aquela que você consegue ver uma aplicação direta para você. No caso da AI foi assim agora, tá? Agora. Então só um exemplo muito rápido. Tu quer ver quando o pessoal vai começar a usar blockchain que nem louco, sem nem saber o que é? Vou dar um exemplo. A Uber hoje cobra 30% do motorista, né? Imagina uma Uber que use todas as informações que ela tem na blockchain. Além de poder vender vários relatórios sem falar nada sobre quem que são os usuários deles de inteligência e poder faturar com isso, ela ainda vai ter taxas de transação muito menores, impostos muito menores, operação muito mais rápida, muito mais inteligente, recomendações melhores. Então, o seu uso daquele Uber ia ser fantástico. E tenha certeza, ele ia poder cobrar 10, 15% só do motorista. Quando você vê uma corrida que atropela todas as demais por ser muito mais barata, ter uma informação muito melhor e ser muito mais inteligente, aí você não vai nem querer saber o que é blockchain, mas você vai usar. Porque é isso que a blockchain pode trazer para uma empresa pública. Então, esse é o principal ponto. As pessoas hoje veem o que a AI está fazendo, porque você vê ela tirando um relatório. As pessoas não conseguem ver o que a blockchain ou a Web3 faz. Só que, respondendo a tua pergunta, qual que é a diferença da AI agora falando junto com o blockchain? Primeiro, a AI, por que ela é algo extremamente foda no nosso mercado? Porque a gente está falando de uma inteligência escrita em muito poucas linhas de programação. O pessoal acha que tem milhões de linhas de programação. O ChatGPT é feito em 1000 e pouquinhas linhas. É super simples. Que tem um poder de processamento fantástico, aprende em tempo real para poder cuspir para você de volta aquele tipo de ordem que você passou. Então veja, a AI, a gente não está falando de experimento do futuro, né? Ela não faz nada. Ela analisa, ela tem informação e cospe de volta. Ela não toma decisões, por enquanto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o poder da AI é baseado em alguns fatores, entre eles a velocidade de processamento. E só que a AI, ao mesmo tempo, ela tem um ponto negativo, que é, ela está usando todas as informações que ela está aprendendo, inclusive as que você está passando. Como é que você faz para a AI não usar a tua informação em análises de outras pessoas? Não usar uma informação privilegiada que você jogou lá dentro para poder prever, sei lá, valorização de uma moeda para outra pessoa que perguntou. Como é que você separa essa informação? Como é que você compila e decide o que da informação você está colocando ela vai utilizar para poder pensar e te responder de volta? A resposta para isso, a única maneira de você fazer isso é com blockchain. Se você tivesse suas informações compiladas na blockchain e linkasse isso a uma AI na sua máquina, mesmo que fosse offline, você poderia dar acesso apenas àquelas que você quer e ainda assim controlar se esse acesso pode ser passado adiante e virar inteligência ou se ele só vai servir para você. Essa já é uma diferença brutal. As pessoas falam, mas pô, a minha informação vai ficar para a empresa que é dona da AI? Com a blockchain, não. E por último, mas não menos importante, se você juntar a tecnologia recente dos Arduinos, dos microchips, com o poder de processamento, não, o poder, a inteligência de uma AI e a leveza que é você, e a complexidade e leveza que é você trabalhar com a blockchain, a gente está falando de uma AI que poderia ser carregada na torradeira da tua casa. A gente está falando de um micro-ondas que pode ter uma AI mais foda do que o Jarvis do Iron Man. É isso que a blockchain pode proporcionar para esse novo mercado. Só que o que a pessoa presta atenção é o ChatGPT. Vai muito além disso. E acho que, inclusive, já existem componentes de AI espalhados por vários dispositivos que nós usamos todos os dias e você percebe, né? É que hoje você vê as empresas muito mais vocais com relação à utilização de AI, justamente porque isso gera burburinho, as pessoas querem saber. Mas a Apple, por exemplo, é uma empresa que usa AI em boa parte dos seus dispositivos e sequer toca no assunto, né? Usa de maneira muito mais sutil, de forma que o usuário não perceba. O pessoal chamava de machine learning, né? Que é o que as redes sociais, quando elas entendem o teu perfil, como que você usa
minuto a minuto isso aqui, isso é uma certa inteligência. Ela só não é Exatamente. artificial porque ela não está aprendendo, ela está analisando em E, tempo real. e Ela não até aprende. existe a discussão se as AIs são efetivamente inteligências, né? Ou se elas ainda estão só na fase de aprendizagem, porque elas não têm consciência nem capacidade de tomada de decisão. Perfeito. Mas Sou em linhas dessa gerais, opinião aí. em Eu linhas vou só dar minha gerais, Jorge, opinião de até leigo, só dar minha opinião de leigo aqui, mas eu acho que o ChatGPT ficou muito mais burro depois de conectar a internet, cara. Muito mais burro. Cara, eu pedi umas coisas para ele fazia tranquilamente antes. Hoje em dia eu tenho que ensinar ele 4 vezes a me fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Só uma e a gente reclamação. pede Não sei várias se aqui desculpas, né? não sei se aqui é o porque departamento da OpenAI, mas eu queria deixar esse registro. não, ela tá mais rápida, ele tá mais inteligente, só que tem um probleminha, né? São 3 coisas basicamente que fazem uma AI funcionar. É a maneira como ela processa, a base de dados que ela usa e os pesos que ela dá para isso. Quando você liga a internet, começa a pegar todas as perguntas de todo mundo e aquilo começa a se retroalimentar com aquela informação, os pesos dessa AI são totalmente bagunçados. Então eu até falo, pô, a AI é preconceituosa? Claro que ela pode ser preconceituosa. Se você passar o tempo inteiro fazendo a mesma pergunta, que gera sempre o mesmo viés de resposta, ela vai colocar dentro, estatisticamente, dentro da maneira como o processador dela funciona, que aquela maneira padrão de se responder aquele tipo de questão. Então, se você não tem uma análise lá de você gostou dessa resposta, não gostou, você tem algo a acrescentar, se você não pode decidir os parâmetros lá dentro, ela parece que vai ficando burra, porque ela vai dando a média de informação que ela tem e de análise que ela tem baseado em todo o resto. É por isso que se você quiser ter um bom uso do ChatGPT, tu Nunca abre viu. uma aba e você ensina tudo que você quer e nunca fecha aquela aba. Porque se você não fechar, ela continua com aquilo naquele registro, sabendo que todas as suas perguntas têm que ser baseadas naquilo que você ensinou. Se você não fizer isso, ela vai parecer mais burra. Não tem Ela jeito. bate palma para louco dançar, basicamente, depois que ela teve acesso à internet. Pois é, né? Agora, Pessoal, pausa rápida para falar que esse episódio que você está assistindo é um oferecimento da Bipa, que é uma plataforma brasileira de compra e venda de Bitcoin. E se você ainda não conhece a plataforma da Bipa, você pode aí utilizar esse QR Code que está aqui no canto da tela e fazer o download do aplicativo. Ele é um aplicativo que te permite comprar e vender Bitcoin a partir de R$1 e você ainda pode ter saques via Lightning, reduzindo seus custos de transação. Basta utilizar o nosso cupom BT30 ou BlockTrends30 e você vai ter ainda R$30 de cashback. E não espere e comece já a utilizar a plataforma da Bipa, a plataforma brasileira de compra e venda de Bitcoin. Agora vamos voltar lá para o episódio. Só retomando aquela discussão que a gente estava tendo em torno do blockchain e dos desafios de adoção, usabilidade, coisas do tipo, eu acho que tudo gira em torno da usabilidade, cara. Não tem como ser diferente disso. Você falou muito bem, e eu acho que para quem conhece mais de blockchain, entende que um dos aspectos mais importantes que são ressaltados aí pela comunidade é a da transparência, né? Que as transações são transparentes, você consegue ver as movimentações dos dados on-chain, mas eu acho que esse não é o principal atributo que a gente tem que perseguir, não é a transparência que tem que ser perseguida. Mais do que transparente, a tecnologia ela tem que ser invisível, né? Esse sentimento de você usar uma tecnologia como se ela estivesse ali presente no seu dia a dia há anos, né? Funciona para energia elétrica, funciona para a internet, funciona para o Pix, funciona para o Counter-Strike, que o Jorge falou, funciona para qualquer coisa. As tecnologias que têm adoção massiva, elas são essas que são praticamente invisíveis, e se dá algum tipo de problema, você liga para um técnico resolver, né? E assim, né? Acho interessante porque ninguém sabe o que é o XUI. Mas hoje em dia, se você baixar um aplicativo que para fazer o que você quer demora mais do que 3 cliques, já era, meu irmão. Tu vai deletar aquilo. Ninguém sabe o que é o XUI, mas todo mundo é apaixonado pela maneira como o Netflix funciona e como ele entende o seu perfil. Tanto que todos os outros streamers que não tinham aquela inteligência de UX/UI, você não pegava. Mas lembra da Amazon Prime lá no começo? Que terrível que era, pós-Netflix. Sim. Então, veja, agora como é que isso funciona? Olha que interessante, né? Para você ter esse tipo de usabilidade em sites como a Netflix, os programadores têm que ir por trás e literalmente ensinar as variáveis que ele quer captar das pessoas para poder entender aquele perfil e jogar algo de volta para você. Então, literalmente, o programador precisa ir lá e cadastrar essas variáveis para falar, tempo de tela, tempo de scroll, tempo de entre cliques. Ele vai ter que ensinar aquilo. Olha que diferença. E olha a diferença que a blockchain faria, a Web3 faz quando você imputa isso de UXs fodas.
A diferença é que a blockchain já capta tudo isso. Você não precisa ensinar para a blockchain o que ela está captando. Uhum. O dado que ela capta, ela é muito mais complexo, muito mais pesado e muito mais abrangente. O trabalho, então, deixa eu ensinar o meu sistema ao que fazer. E sim, como é que eu vou puxar essa informação do que foi armazenado na minha blockchain. Então, E muito mais impessoal, né, Giorgio? É muito mais foda, né? Oi? Muito mais impessoal, né? Claro. Não vai revelar os dados de você, usuário, Jamais. que está consumindo aquela tela. Pelo contrário, assim, é um código alfanumérico que diz que esse tipo de usuário tem um tipo de comportamento padrão que pode ser replicado para usuários que têm comportamentos parecidos. E olha que interessante, né? Quando todo mundo fala que a blockchain é auditável e transparente, é porque você pode normalmente acessar alguns sites e ver os hashes das transações e tudo. Mas tu já parou para pensar que a gente só usa isso como exemplo porque alguém criou um front que lê essa hash e cospe para você a transação que foi feita? Não. Cara, se alguém Isso. criar um front que faz outra coisa, por exemplo, que monitora por onde você passou, ou que monitora quanto tempo, ou como você se comporta dentro de um supermercado, é só criar um front para isso que os nossos exemplos de transparência e facilidade de obtenção de informação viram outros. É que como o hype, o boom da blockchain veio por causa das criptomoedas, infelizmente, tudo que a gente conhece hoje para dar de exemplo de transparência, de facilidade de se auditar dados, foram os fronts que foram mostrados para a gente nesses sites para poder monitorar essas transações ou assinaturas. Mas não significa que esse é o limite. Na verdade, isso é a ponta do iceberg, tem todo o resto por baixo. Até tem o caso de rastreabilidade de commodities, né, de produtos de bens de consumo que a Walmart desenvolveu, tem a de cargas portuárias da Mafre, tem uma série de outras funcionalidades, mas aí não são de blockchains públicos, são de blockchains permissionados, né? Mas já que a gente está falando de aplicação, cara, na sua visão, quais são aí os casos de uso mais disruptivos dentro desse universo de Web3? Pode ser música, jogo, alguma coisa, alguma aplicação financeira de crédito ou de negociação, o que você enxerga aí? Cara, acho que é difícil colocar nessa. Eu vou citar 3 coisas que eu acho que são sensacionais para a gente. O exemplo que a gente teve com o Pix, agora migrando para o Drex. Então, a maneira como transações vão ficar mais fáceis, simples, e, obviamente, você vai coibir o crime de maneira geral, porque eles vão ter que achar outra maneira de cometer crime, porque com dinheiro, lavagem de dinheiro vai ser muito mais difícil. Então, assim, na parte financeira, contábil e no dia a dia do brasileiro que está comprando um pão de queijo na esquina, vai ficar tudo muito mais fácil. Da mesma maneira que ficou mais fácil quando você usou o Pix, tá? Isso é um lado. Outro lado, eu falo sempre da GameFi, mas vamos tirar só o game em si. A gente está falando de uma indústria, que é a maior indústria de entretenimento do mundo, tudo que tem a ver com games, streaming de games, nada, se você somar música, cinema, streaming, todos eles juntos não dão a indústria de games. Isso é um absurdo, tá? E a gente finalmente inventou uma tecnologia que desbloqueia esse mercado para uma pessoa comum. Você pode finalmente transformar horas gastas do seu lazer em horas monitoradas, transformadas depois em um ativo que pode ou não ser vendido no final. E agora esquece a NFT, ou o perfil, ou a skin. Vamos falar sobre um mercado que antes era passivo. Vem do desenvolvedor para você, passou por Web 2.0, onde você começava a ter o streaming, as pessoas te assistindo, conversando junto com você, e agora a gente está falando sobre o mercado completo. Não é mais só o espectador com a pessoa que está transmitindo, o produtor de conteúdo ou a empresa que vende com você que tem entretenimento em casa. A gente está falando de uma economia completa agora. E se você não quer usar um exemplo de hoje, quem jogou Tibia aí, Minecraft, sabe o que é ter um ecossistema inteiro construído dentro de uma mesma plataforma. O poder que isso tem é bizarro. E por último, acho que o terceiro exemplo aí de uso prático, e essa vai ser uma que vai acontecer em muito pouco tempo, depois vocês me cobrem, de novo, a maior parte de nós aqui, imagina, já assistiu os filmes da Marvel, né? Quando você assistiu o primeiro Iron Man e você tinha o Jarvis lá, não parecia algo de outro mundo? E aí você olha hoje em dia e fala, pô, o que a gente tem parecido? A Siri não é inteligente. Para pra pensar, a Siri não tem inteligência nenhuma. A Siri, ela só tem voz. Você programa para ela que você fala uma coisa, ela acende uma luz. Não tem inteligência nenhuma lá. O Jarvis já existe, tá? Eu tenho projetos aqui, que eu posso falar o nome, que já fazem inteligência artificial com voz. Eu literalmente pergunto pro meu, que eu tenho acesso. Eu até queria muito, aqui em casa a gente... Cara, é surreal. Eu falo pro meu o seguinte, pô, tô com fome. Ele fala, bom, pois é, tua mulher comeu todos os como é que fala? Comeu todas as bananas que tinha na geladeira e todos os iogurtes. Acabou. Tu quer que eu peça mais alguma coisa no iFood? Essa é minha AI falando comigo em casa. Porque a minha geladeira monitora o que tem dentro. Isso é o Jarvis, você vai precisar de uma AI psicóloga depois, psicólogo de relacionamento, que... Cara, você não tem noção da quantidade. Agressiva, cara. Quer ver outra? Essa é muito sensacional.
Essa AI é totalmente baseada em blockchain, tá? Eu chego para ela eu chego para ela de manhã, eu ensino tudo sobre mim para essa AI, tudo. Então ela tem o meu conhecimento e ela fala comigo de acordo com o que eu sei. Todo dia de manhã, eu falo, no primeiro dia que eu setei ela como assistente de inteligência, eu falei, cara, eu quero que você faça duas coisas. Eu quero que você monitore todas as notícias que tenham relevantes sobre o mercado cripto e as áreas análogas, financeiro, cripto, tal, sei lá o quê. E quando eu chegar em casa, eu quero que você resuma cada uma dessas notícias em 5 frases para mim. E quando eu não souber o que alguma coisa dessa significa, eu quero que você me dê uma aula de no máximo 3, 4 minutos em voz, baseado no conteúdo que eu tenho, nas coisas que eu falo, inclusive aqui para vocês. Eu alimento essa AI com essa live que eu tô fazendo com vocês agora, com essa entrevista, e ela vai me explicar baseado no que eu sei, no conhecimento que eu tenho. Cara, isso já existe. Se isso não é o Jarvis, eu não sei o que é. Isso já funciona no meu apartamento, do meu computador, com processamento zero. Tipo, literalmente, ela não precisa de nada de processamento. Então, assim... Eu inclusive, aqui em casa, a gente usa bastante Alexa, Siri, todos esses assistentes de voz, mas, cara, a gente porque justamente não é uma inteligência, né? É uma voz que responde algumas questões que você tem, não são todas. Eu até perguntei para ela se ela tinha capacidade de se conectar com a API da OpenAI para se conectar ao ChatGPT para ter respostas um pouquinho mais inteligentes, mas ela falou que sabe o que é o ChatGPT e não tem condição de se conectar. Não pode. E o maior problema, na verdade, de fazer isso acontecer é que mesmo que ele se conectasse, não tem como você fazer o ChatGPT observar as variáveis que você tem em casa. Ele não vai observar se você mandou ligar ou desligar a luz, se a tua geladeira tá, se a máquina de lavar acabou de lavar a roupa ou não. O que você precisaria é o oposto, é ensinar o teu intermediário ali a poder pegar essas informações. Só que olha que bizarro, e por isso que a blockchain é tão importante aqui. Porque nesse caso, ao invés de você ter que ensinar para a tua AI tudo que para o teu assistente, tudo que ele tem que fazer, tudo que você espera que ele faça, você espera que ele seja inteligente e te dê a solução. Então ele tem que ter uma base de dados rápida e leve para poder te dar uma solução, mesmo que você não tenha ensinado a ele o que fazer. Então, tipo assim, putz, não tenho roupa para poder trabalhar hoje. Ele vai falar, olha, a gente pode mandar essa tua camisa que você deixou ontem na máquina de lavar para poder secar e passar aqui na Sankasek, ou você pode botar para passar agora, daqui a 40 minutos está pronto, só que você vai ter que passar você mesmo. Não esquece de pegar o ferro, que aquela tomada não é 220. Eu não ensinei isso para ela. Ela sabe porque ela vê essa informação. Só que essa informação só está toda compilada e disponível se ela estiver dentro da blockchain. Senão você tem que ensinar coisa a coisa. Aí não vai funcionar do jeito que você imagina. A aplicação da blockchain é incrível nessas coisas que você acha que são futuristas, já está aí. Fazendo o papel do leigo aqui, como é que você faz isso via blockchain? Você vai ter o quê? Oráculo, vai ter... Como é que você vai subir essas informações? Na verdade, tudo depende em como que essas empresas vão topar ter suas informações compartilhadas, tá? Então, um exemplo simples. A LG tem a ThinkIQ, né, se eu não me engano, que é a inteligência deles, que não é nada inteligente, mas é um aplicativo que você pode comandar todos os seus eletrodomésticos. Se a LG simplesmente faz uma parceria com uma empresa de AI, todas as informações base de todos os eletrodomésticos que eles têm, e além disso, então não é só informação base, tipo... como é que funciona a máquina, mas é todo o costume que você tem de uso, a hora que você usa, etc. Tudo isso, essa informação disponível dentro da blockchain, uma vez a LG falando queremos integrar um com o outro, qualquer tipo de assistente que tenha acesso a essa base, até o próprio ThinkIQ, quando virar inteligente, vai poder pensar dessa maneira, porque a informação está lá disponível para ela. Da mesma forma, ao invés de você fazer uma AI ler as suas mensagens no WhatsApp, e aí tentar responder como se fosse você simplesmente aperta um botão, bastaria o tio Zuckerberg, né, dar acesso ao WhatsApp. Uma vez os dois integrados, ela veria todo o teu histórico, entenderia tudo sobre você, e você não precisaria imputar nenhuma informação, porque ela está toda disponível em blockchain. Lembrando, essa informação ela é muito mais leve e fácil de se pescar quando você tem uma inteligência que sabe o que está procurando. É o equivalente a você ter 10 data miners e sei lá quantos cientistas de dados simultâneos procurando informação que você está pedindo, entende? Para você fazer isso sem a blockchain, achei um pouquinho perigoso isso. Achei um pouquinho perigoso esse lance de ler meu histórico aí. Não sei não. Então, é o que eu ia perguntar justamente, porque falam que na Web3, não só os ativos, você tem os próprios dados, né, cara? E é uma das coisas, digamos assim, que a comunidade fala que é sagrado. Você tem os seus dados, você pode escolher compartilhar. E isso é um dos diferenciais da Web3. Agora, você junta isso a gente já ouve bastante falar, né? A própria União Europeia faz um tempo falou que ia investir em AI e blockchain, chamou de Web4. Já avançando um pouco aqui o tema, a gente já está falando de Web4. Mas essa é a questão, né? Eu estou indo para a Web3 porque os dados são meus, agora eu vou compartilhar com AI, com
Facebook, como que fica? Esse é o ponto. Se você tiver uma AI que está junto com a blockchain, você pode dar acesso a ela apenas ao que você quer, e da mesma maneira você pode bloquear que ela compartilhe essa informação para frente. Então você pode ter, inclusive, uma AI offline. Ela usa da maneira como, por exemplo, o ChatGPT-4 funciona, e ela só opera suas informações. Você pode usar totalmente offline, só dentro da tua casa. Então, baseado apenas no que você fala, o que você imputa de dado. Com a blockchain, você, de uma maneira fácil, pode autorizar ou não autorizar o que ela pode acessar de informação, se essa informação pode ser pública ou não. Então, você tem controle total dos seus dados. Você não precisa rezar para o tio Zuckerberg não liberar aquela informação para outra empresa. Quem controla seus dados é você. É por isso que a junção das duas é tão potente. Porque você, de fato, pode criar 3 Giorgio GPT dentro da tua casa e ninguém nunca nem saber que eles existem. Nem a empresa que criou esse Giorgio GPT da vida vai saber que isso existe. Você controla a tua informação. É aí que junta o poder de uma AI, da inteligência artificial, com a segurança e o controle de informação que a blockchain permite. E uma coisa que eu queria trazer também, que eu acho bem bacana desse ambiente Web3, é a possibilidade de participar dentro de uma economia, seja criativa, seja, enfim, você está monetizando diversos serviços ou atividades que antes você não monetizava, né? Essa parte de música, por exemplo, o Nicolas comentou sobre música, a gente tem diversos artistas que lançam tokens, né? E a partir disso, o usuário vai lá, compra uma música tokenizada dele, e toda vez que toca em Spotify ou etc., essa música tokenizada gera dividendos que vai direto para a carteira do usuário. Então, eu queria saber um pouco mais desses casos de uso, né? Um pouco mais, sendo um pouco mais prático, indo um pouco para o que já está acontecendo enfim, como a gente já está observando esse movimento de monetização dentro da Web3, né? Especificamente sobre música, é o mercado mais complicado que tem, porque você tem muitas pessoas que teriam direitos a partes daquele conteúdo que está sendo produzido ou reproduzido, né? Desde o cara que criou o fonograma até o direito, tem vários diferentes e tem várias instituições representadas por uma única aqui no Brasil, mas enfim, que monitoram isso. E antes da blockchain, ou até cara, se você tem uma plataforma que faz isso bem feito, um Spotify da vida, ainda assim tenha certeza que a divisão não está da melhor maneira possível, que as pessoas, as mais pobres ou as que, o cara que inventou a caneta azul lá não está recebendo o direito dele, enfim, é bem complicado. Quando você bota blockchain nisso, como tudo é rastrável, fica muito mais simples. Falando em caso de uso mesmo, e especificamente já que você está falando sobre o mercado da música, tem 2 coisas interessantes para se comentar aqui. Fica à vontade. Não, sem problema. Mas tem uma coisa que eu gosto bastante de usar como exemplo, inclusive. Eu não sei se vocês já falaram alguma vez sobre NFT 2.0 aqui. Caso não tenha falado, basicamente é a evolução do NFT tradicional. Então você tem um arquivo agora que a base dele é imutável e tudo abaixo dele é mutável. Por exemplo, você pode ter um cadastro único, Giorgio, meu nome, como se fosse o teu RG, o teu CPF, e embaixo disso você tem coisas mutáveis. Por exemplo, carteirinha de estudante. Eu tenho ela lá, eu posso só escanear em qualquer lugar no cinema e beleza, eu entro porque eu tenho carteira de estudante no meu sub-NFT, né? O NFT básico, os de mais abaixo. Só que se eu parei de estudar, eu perco aquela parte. O NFT hoje você não pode apagar uma parte dele. O NFT 2.0 você pode. Por que eu dei esse exemplo agora? Porque isso funciona muito bem para música. Porque você pode ter um álbum sendo o NFT Master e todas as faixas abaixo sendo sub-NFTs. Sendo assim, cada uma pode ter um jeito diferente numa plataforma diferente. Uma das faixas você pode ter um clipe absurdo que está no YouTube e esse distribui os direitos de maneira diferente. A outra pode não ter um clipe, mas ela está no Spotify e está no Nana e isso distribui de uma maneira diferente. Então o controle de cada uma dessas subcategorias de uma NFT, de um token, de um ingresso para um show, esse controle é muito mais fácil num ambiente auditável, num ambiente transparente, não tem duplicidade de informação, não tem falsificação de informação, de arquivo, de áudio, seja lá o que for, e principalmente você consegue não só monetizar, mas distribuir os direitos para cada um dos entes que tem esse direito de os receber de uma maneira muito mais fácil e automática. Talvez essa seja o maior ganho. Então, eu não duvido nada que a maior parte dessas plataformas comece paliativamente a usar blockchain para isso. No começo, provavelmente para poder fazer a parte de armazenamento de dados e a inteligência de obtenção de informações de BI, e depois, não tenho dúvida nenhuma, que até o teu cadastro, você entrou lá, abriu uma conta no Spotify e colocou lá o teu álbum, tenha certeza que em muito pouco tempo este álbum vai ter a hash.
do mesmo jeito que a tua casa, no cartório, tem lá o documento dela, que o carro também tem, e todos esses estão começando a migrar agora para blockchain, a tua música vai ter todos os seus... É mais fácil. E todo mundo tá... Se vocês estão ouvindo isso aqui e estão achando complicado, fica tranquilo. Você nunca vai ter que fazer nada disso. Tudo isso vai ser automático. Quando você vai lá e cadastra o seu login, senha, repete a senha, você não está sabendo o que está acontecendo ali pelo fundo. Aqui é a mesma coisa. Você não vai saber que isso acontece, mas pode ter certeza. O primeiro lugar onde você vai ver que isso vai ficar foda pra caramba é porque os sistemas vão ficar mais fáceis, mais inteligentes, você vai gostar mais de usar eles e tudo vai ficar mais barato. Porque é menor poder de Essa processamento. é o padrão EIP 6551 que você está falando das identidades, o NFT 2.0? É uma mistura, tá? Porque já chamaram de 3 coisas. Tem um paper, inclusive, que fala que é NFT 1.5, NFT-C, se não me engano, e o NFT 2.0. Existe uma mistura, porque esse NFT ele tem uma outra propriedade, que ele não é desenvolvido em uma blockchain só, ele é multi-chain. Então você pode vender um mesmo ativo ou um subativo em lugares simultâneos, que nunca você vai ter duplicidade, diferente do que a gente tem hoje. E ele não precisa respeitar uma ou outra blockchain, ele pode ter em lugares múltiplos. Então é uma combinação de smart contracts aplicações e protocolos diferentes. interessantes para identidades em geral, né? Você falou pode ser para a identidade da sua música, do seu álbum, mas também para a sua identidade pessoal, né? Assim, você é um indivíduo que tem ali a sua certidão de nascimento e você pode atrelar vários documentos diferentes a ela com o passar do tempo. Então, quer ver outro exemplo disso? Vamos supor que você tivesse todas as suas informações médicas, os seus registros de todos os exames que você fez hoje numa NFT com uma hash única. Se você dá acesso disso para alguém, ele não só vai ter acesso a essa informação, mas também todas as transações que você fez. Se você está falando que aquele a tua hash, ele vai saber tudo que você fez. Com o NFT 2.0, você pode ter lá o teu documento, parte dessa NFT 2.0 são todos os seus registros bancários, as assinaturas que você fez, a outra parte são os registros médicos, por exemplo. Então imagina você entrando numa clínica, tu tá no Delboni, e aí tem um scanner na tua frente, escanear o teu QR Code, você escaneia o QR Code. A partir daquele momento, e até o momento que você sair daquela clínica, durante aquelas 2 horas que você ficou lá, você deu autorização para que aqueles entes, aquelas pessoas, aqueles médicos, tivessem acesso apenas às suas informações da parte médica. Apenas. Eles não têm acesso a mais absolutamente nada. Gente, o ganho que você teria na saúde pública, no SUS, não existe mais fila. Se você simplesmente puder chegar e fazer clique, acabou. De preferência pelo tempo que eu autorizar também, né? Acho que esse é um ponto importante. Exatamente, claro. E é você que vai configurar isso. Eu acho que o mais interessante é, como você falou, a pessoa ela não precisa saber como funciona, ela precisa ter a confiança, né? Eu acho que a gente sabe que no Brasil é difícil construir confiança, né? A gente teve um exemplo recente aí nesse caso do próprio SUS, mas se você tem a tecnologia implementada de uma forma correta, as pessoas percebem o ganho no seu dia a dia, na sua vida, é um mercado com uma forte possibilidade das pessoas adotarem essa tecnologia, né? O Brasil é um país com uma grande adoção de tecnologia em sistema financeiro, sistema de comunicação, até porque das dores que a gente já passou no nosso histórico de país quanto a isso, acho que em casos de saúde, em casos de garantir a confiança para as pessoas, aqui seria um mercado muito legal para você testar isso, com certeza. E Felipe, o brasileiro, a gente tem uma outra peculiaridade muito interessante. Qual que é o ente que você menos confia? É o ente supremo do teu país, que é o governo. Vamos lá, você tem pais que estavam na época Collor. O que aconteceu quando eles tomaram o teu dinheiro e travaram todas as poupanças? Aí você, ao invés disso, abre uma conta no Itaú, nos bancos privados, porque você confia que eles não vão perder o seu dinheiro. Né? E todo mundo achava, não, porque nós confiamos em grandes empresas, na Ambev e tal, sei lá o quê. Pois é, só que daí vem o boom das fintechs e você abre conta no Bank, no Mercado Pago, porque o Mercado Pago você tem isso aqui, isso vai te dar outra assinatura com mais desconto e tal. Então, o brasileiro, ele é totalmente, a lógica dele é contrária. Ao invés de conforme com maior é a instituição, mais você confia, com maior o benefício e a utilidade, mais chance você tem de adotar. É o oposto. Portanto, volto a falar, boas aplicações, mais fácil de... Eu não posso falar pelo brasileiro, acho que eu estou longe da média, mas quanto maior a instituição, provavelmente menos eu confio, né? Estou desconfiando. O Nubank está crescendo muito, estou desconfiado. Deve ter alguma coisa errada aqui. Alguma coisa eles estão fazendo de errado. Não, mas é interessante, porque justamente quanto melhor, quanto mais útil for, quanto mais a aplicação que você está querendo fazer, enfim, seja lá o que for, um app e tal, quanto melhor ela for, quanto mais utilidade ela te gerar, mais chance você tem de adotar aquilo.
Não importa quem é o dono daquilo lá. O Pix. Pô, o Pix é total controle do Bacen. Você poderia falar, pô, o Bacen tá bandando em mim, assim como vai mandar com o Drex. Mas na prática, é a maneira mais fácil de fazer pagamento. Você adota. Eu acho que para tristeza de muitos libertários, maximalistas de Bitcoin, Libertários e muita liberais gente- como eu. eu tô na fase do liberal, já não tenho mais idade para ser libertário, não, mas eu tô. Olha a risada no fundo aqui, impressionante. Mas pô, enfim, pode seguir, Léo. Depois eu vou pedir pro Eric dar um corte nessa parte aqui, Eric. Só para eu não quero gerar mais problema na minha vida em redes sociais, não. Mas pode seguir, Léo. Eu, eu ia falar, o Jorge, É caminhando. que você não viu o João Paulo rindo aqui. Eu estava esperando sua resposta. Em termos de. Jorge, eu ia seguir aqui, perguntando exatamente, dando uns passos mais para frente, na realidade, falando exatamente sobre, juntando, né, um pouco de tudo que a gente falou, e pegando dois termos que eu ouvi faz um tempo e gosto bastante, cara. Os dois foram cunhados, ou pelo menos, né, impulsionados pelo Vitalik, naquele blog dele, que é o DSOL, né, Decentralized Society, e o Soulbound Token, né, o token ligado à alma, que é um pouco disso que você comentou, que vai ter o seu RG, etc. É um token um NFT, né, que não tem como mudar, né, que vai ter seu histórico escolar, seu histórico, enfim, diploma, etc. E ele diz, né, bem antigo, se eu não me engano, no passado, numa publicação do ano passado, que a sociedade caminha para ser descentralizada, né? Dessa forma, todo mundo é trustless, eu não preciso confiar numa entidade porque eu tenho as informações que eu vou ceder de um token ou advindas de um blockchain, e vai tudo funcionar desse mesmo jeito que você comentou, do hospital, ter acesso ao meu histórico, e eu acho isso uma coisa incrível. Realmente eu vejo que tem muitas tecnologias caminhando para isso. Só para também fechar aqui, eu não falar demais, eu também lembrei, quando você falou desse NFT 2.0, não sei se é o mesmo, daquele que é um NFT que contém, ou é uma atualização, né, dessa, que é um NFT que contém outras NFTs embaixo dela, né, uma cesta de ativos. Parte. Então, assim, é uma coisa, putz, isso traria uma utilidade também desde o mais básico em jogo, que você comenta que você gosta de jogar, eu tenho minha conta no jogo, o meu, né, o avatar, que é o NFT, e dentro eu tenho as minhas skins. Cada skin está dentro da NFT do avatar. Isso eu posso vender em mercado secundário. Cada um tem um seu valor por conta do que cada um tem dentro dele, por exemplo. Então, acho que é uma coisa que agrega muito valor. Só um comentário rápido. Eu gosto de pessoas sempre falando sobre mercado secundário. A gente sempre fala sobre isso aqui também, né? O P2P e tal. O próprio conceito de mercado secundário, eu acho que vai deixar de existir, tá? Porque o mercado primário seria direto daquela pessoa que criou aquele produto ou que está vendendo aquele serviço, né? E você, ao revender, você teria o secundário. A questão é que o ownership de alguma coisa hoje, o que importa? A carteira originária. Não necessariamente quem mintou. Um artista pode mintar todos os seus quadros numa outra plataforma. O que importa é que a carteira originária é dele, é assim que ele prova que aquela obra foi criada por ele de verdade. Então, assim, a gente está voltando quase com o mercantilismo, né? Como a blockchain desbloqueia que você tem a liberdade de vender ou fazer o que você bem entender com o que é seu corpo, a sua íris, né? Temos o WorldCoin agora, as suas informações, os seus acessos, o seu histórico, enfim. Você pode abrir isso para todo mundo, tudo pode ser trocado, vendido ou negociado. Você não precisa de um ente intermediário. Então o mercado primário e secundário deixa de importar. O mercado passa a ser mais importante do que a ordem ou a prerrogativa. O que importa é a origem, de fato, a veracidade. Se é primário, se é secundário, se é terciário, quanto mais o tempo passa, mais você vai decidir o que você quer trocar. E eu estou falando até de coisas que nada tem a ver com valor, tá? Uma assinatura digital, que o pessoal acostumou com o DocuSign, com o Signease, DocuSign e tal. Gente, estamos um passinho da blockchain. Basta eles decidirem que vão armazenar as informações em blockchain, acabou. O token, os pontinhos cashback do cartão do Pão de Açúcar, os pontos Smiles, isso não é token? Só não é porque não está na blockchain.
A gente já está acostumado a utilizar, o mercado já está mudando. Então, realmente isso não é futuro distópico, isso não é jogador número 1, entende? Já está aqui. A gente só não chamava assim antes. O que está acontecendo agora é que assim como AIs, que agora tem startup de AI, você vira a esquerda, tem 5. Né? O que está acontecendo é que por causa do hype das coisas que têm acontecido, a gente está vendo mais empresas adotarem e mudarem a nomenclatura para poder surfar nos termos que estão pró-mercado, né? Vamos dizer assim. Mas, honestamente, a gente já tá tendo essa troca de tecnologia no dia a dia já faz um tempo. Só que agora eu acho que vai ficar mais rápido, isso sim. Galera, uma pausa rápida aqui para perguntar se você já utiliza, se você já é um leitor da nossa newsletter Block Insider. Isso mesmo, o mesmo nome dos nossos programas aqui no YouTube também é o nome da nossa newsletter principal lá do Block Trends, que é uma newsletter que sai semanalmente aí com vários assuntos sobre Bitcoin, criptoeconomia, sobre mercado global, macroeconomia, etc. E essa newsletter é bastante importante para você acompanhar todos os movimentos do mercado. Então eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição, onde você pode se cadastrar gratuitamente e receber esses conteúdos no seu e-mail toda semana. Valeu? Agora vamos voltar lá para o episódio. Agora, aproveitando que você falou de jogador número 1, dá tempo da gente falar de metaverso, Hermes? Você que está aí contando os minutos no relógio? Acho tranquilo. Então vamos embora. Acho que é difícil você falar de Web3 e não tangenciar esse assunto, até porque são tecnologias aí envolvidas, tanto inteligência artificial, realidade virtual, NFTs, são tecnologias que se complementam em muitos aspectos, né? E existe a narrativa de que o metaverso vai ser o futuro da internet, né? Ou como a própria Apple definiu, a internet espacial, né? Que você vai ter interação com os conteúdos de maneira tridimensional em torno de você. E há quem diga que, na verdade, o metaverso foi um hype muito rápido e passageiro e que, na verdade, sequer ele se concretizou ao longo do tempo. Eu acho que, assim, eu sou um defensor do metaverso e acho que ele é uma tecnologia de tração longa, né? Ele não vai ser adotado tão rapidamente como o hype previa. Eu acho que existem os metaversos com M minúsculo, como eu brinco, né? Que são as aplicações que a gente está criando para tentar experimentar com essa tecnologia, mas o metaverso com M maiúsculo mesmo ainda não está pronto. Eu queria ouvir de você, Jorge, o que você acha, né? Como que você define metaverso aí nas suas conversas? E olhando assim, né, todo esse histórico que a gente viveu, o que você achou da incorporação do tema meta por parte do Facebook e se isso afeta de alguma forma a adoção da tecnologia? Vamos ser processados. Gente, ó, seguinte, eu vou ser muito sincero com vocês. De alguém que, mais uma vez, adora jogar videogame, e como as maiores representações do que seria um metaverso estão mais próximas de uma realidade de videogame do que das que não são, a cada 10 metaversos que surgiram por aí, 12 não eram metaverso. As pessoas não sabem nem o que isso significa. E antes de eu falar o que isso significa para mim, vamos pular para o Facebook Meta. O que acontece? Para mim, desde que na Apple, o maravilhoso, o nosso antigo Elon Musk, né? Vamos lá. Criou a Apple, ela estava muito à frente do seu tempo. Lembra quando eles inventaram o iPhone? Eles precisaram primeiro fazer o iPod, aí depois o iPod, para poder depois chegar no iTouch, para depois do iTouch ir para o telefone. Eles tiveram que acostumar as pessoas com aquela tecnologia. Eu acho que tem muito poucas empresas que ainda têm esse tipo de comportamento, né? De antecipar, realmente está muitos anos à frente. O que a gente vê são grandes empresas Big Techs que estão basicamente com uma área de desenvolvimento de tecnologia que está totalmente reativa, tentando adivinhar o próximo hype e não o próximo movimento tecnológico. Então, quando o senhor Zuckerberg resolveu fazer o metaverso, o exemplo que ele deu foi: você vai poder fazer uma reunião online. Aí mostrou 6 malucos lá sentados numa mesa de reunião fazendo a reunião. Qual que é o benefício disso? Qual que é a utilidade disso? E aí depois ainda chamar isso de metaverso? O que isso tem a ver? O parque da Disney agora vai estar no mundo digital, você vai poder ir na Disney com o VR. O que isso tem de metaverso? Nada. Tu tem como vender dentro dessa simulação um tour pelo parque da Disney? Você é uma pessoa normal? Tem como você receber lá dentro sem que a Disney intercepte esse dinheiro? Tem como você abrir uma empresa dentro desse parque da Disney e vender copinho? Então não é metaverso, meu irmão.
Então esse que é o ponto. O hype foi, de alguma maneira, transformado em ideia de negócio, e essa ideia de negócio sobreviveu tanto que o hype sobrevive. Nada. Eles não pararam para pensar o que tinha que ser feito lá dentro. É por isso que eu dou sempre o exemplo de jogador número 1. Esse futuro é distópico? Eu não sei te falar quão longe a gente está disso ou não, porque a base do jogador número 1 é estamos num futuro onde a população não cabe mais, os recursos estão... Então você não tem como se locomover, a sociedade... Então você mora ou vive ou faz tudo num mundo totalmente digital, porque lá você consegue ser feliz, se divertir, etc. Estamos longe disso acontecer. Então eu não acho que essa vai ser a motivação pela qual a gente vai para o metaverso. Por um outro lado, pensar em ambientes virtuais com economias próprias, está aqui faz tempo. Mais uma vez, quem jogou Tibia sabe como é que é. Cara, tem gente que faz mapa no Minecraft do mundo inteiro de Senhor dos Anéis e vende tour lá dentro. Tem gente que ganha como tour de mapa do Minecraft. Isso é muito mais metaverso que qualquer coisa que foi criada por aí. Então, simplesmente achar que você vai botar um óculos e que aquilo se torna um metaverso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Se não tem economia própria, se não tem utilidade por trás, se as pessoas não podem, de fato, trazer qualquer coisa do mundo real para lá, não é um metaverso. Você pode abrir uma empresa lá dentro, você pode ter uma comunidade lá dentro, você pode... Se a resposta é não para qualquer uma dessas, não é um metaverso. Então, o que o Facebook fez, para mim, é uma piada. E tanto foi uma piada que no primeiro dia de teste já conseguiram ferrar todo o sistema deles. Assim, eles nem fizeram em blockchain. Não tinha proteção nenhuma. Hackearam aquilo, uma criança hackeou aquele negócio. Entende? Então, assim, se você não usa da tecnologia, como é que você espera criar uma economia interna? Não tem como, cara. Então, quer saber? Pega os pontos da Smiles e fica o dia inteiro no site deles comprando panela ou viagem. Tá mais para metaverso aquilo do que o que o Facebook fez. Então, assim, o hype ele prejudicou tudo. Ele prejudicou o nosso mercado inteiro. Achar que você ia ficar milionário com Bitcoin do dia para a noite prejudicou o mercado, não ajudou. As exchanges que FTX tal prejudicaram o hype das exchanges, que você ganhava dinheiro, prejudicou o mercado. Tudo que foi hype prejudicou o mercado. Então, quando eu vejo essas empresas assim, demitiu tantas pessoas do metaverso, agora foi para AI. Só estão ligando de um hype para outro, cara. Para mim, a melhor AI não vai ser a do Facebook. Também não vai ser a do Google. Prova que o ChatGPT tá aí dando um pau em todo mundo. Entende? Então eu acho que essas empresas só estão correndo atrás do rabo, sabe? Não estão criando alguma coisa que representa o que de fato é o metaverso. Então a gente não tem exemplo para pessoas que não são dos games, não tem um exemplo prático. Cara, vai jogar GTA Cidade Alta. Aquilo é um metaverso. Sim. Não, acho que um grande exemplo que você deu é de Tibia e World of Warcraft, se eu não me engano, que a moeda chegou a valer mais que o bolívar venezuelano, né? Hoje em dia deve valer mais que o peso argentino também, mas acho que essa possibilidade de se criar mundos abertos é uma possibilidade fantástica. Só concordo com você que eu não vi a utilidade quando a Globo estava lançando novela no Second Life, não vejo hoje com essas possibilidades, né? E você nota a desconexão do Zuckerberg com o mundo real quando ele acha que alguém quer fazer uma reunião cara a cara com as pessoas no metaverso. Se eu pudesse ter um VR para me tirar da reunião, para estar no Havaí, enquanto está rolando a reunião, seria mais interessante. Poderia ser mais interessante aí, mas o Zuckerberg não entende esse conceito. Eu queria só colocar uma coisa. Por que as pessoas acham que a realidade futura vai ser a realidade virtual? Vamos tentar entender isso. Esquece agora o metaverso por um momento. Todas as empresas hoje, vamos comparar as Big Techs, tá? Então a gente está falando de Instagram até Netflix da vida, tá? Essas empresas não compartilham mais com o seu share of wallets. Ninguém está preocupado com quantos reais você vai gastar ali. Está todo mundo preocupado com o seu share of time. Ou seja, o bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo. A gente só tem 24 horas por dia, não importa quão rico ou pobre você seja. Tá? Então, eles estão competindo por quanto tempo de atenção ele consegue seu. Por isso que eu falo que o iPhone nem deveria cobrar pelo aparelho, porque o que eles têm de informação lá daria muito mais dinheiro para eles do que venda de aparelho. Mas voltando, né? Eles competem pelo teu tempo, a retenção da tua atenção. Por isso que aplicativos como o TikTok, Kawaii e tal, tem inteligências tão foda para reter a tua atenção lá, para te prender naquilo. Então, o que importa é tempo. Quanto mais tempo você está dentro de uma plataforma, mais suscetível você está a propagandas ou inserções de marca lá dentro. E qual que é o mercado que mais retém atenção por mais tempo e com maior nível de atenção por minuto? Videogame. Vê um cara jogando LOL. Pode cair um meteoro do lado dele, ele não percebe o que está acontecendo.
Se você pegar uma pessoa jogando videogame GTA e uma pessoa mexendo no Instagram, o cara do Instagram percebe o meteoro, o cara do GTA não percebe. Então você imaginar que no mundo digital você poderia ter 8, 10 horas, 12 horas de uma marca expondo lá dentro, isso é muito mais relevante que qualquer outra plataforma que a gente tem hoje. Então faz sentido para mim que essas big techs vão atrás de uma modelagem, dado que todas elas sobrevivem de ads, né, de uma modelagem aonde a retenção de atenção seja cada vez maior, para que os anunciantes e marcas que querem vender experiências, produtos, anúncios, tal, possam ter um resultado melhor. Então, para isso que é por isso que faz sentido o metaverso. Agora, não dá para aquilo existir só para poder reter tua atenção e vender anúncio. Tem que ter uma utilidade por trás. O que você está ganhando por estar lá? E aí mistura as duas coisas. Quando a gente fala de NFT, de você poder ganhar com o seu perfil, com o seu jogo, e do outro lado, um ambiente que todas as empresas querem para poder reter atenção, esses dois juntos justificam por que o metaverso vai existir mais hora menos hora. Pelo menos essa é a justificativa que eu tenho aqui do meu lado. Perfeito. Eu acho que é um negócio inevitável você olhar para um GTA da vida e perguntar por que o metaverso do Zuckerberg é aqueles boneco redondo que não tinha perna, ele gastou 15 bilhões de dólares para tentar fazer perna no boneco. Meu Deus. Um negócio constrangedor. Aí você olha ele Não. no GTA e fala, por que eu não posso? Cara, eu não sei quem passa mais vergonha, se é o Zuckerberg ou a SEC lá nos Estados Unidos. Que, pelo amor de Deus, cara, eles pagam para. Eles literalmente estão pagando para passar vergonha. Você deu um exemplo muito bom, eu acho, da Apple, né? Que o que eles têm ali vale muito mais do que o preço do iPhone, né? Eu sempre costumo dizer que a Apple é uma empresa que ela consegue estar na palma da mão de 90% dos 10% mais ricos do planeta. Disso ela consegue monetizar o que ela quiser. E a Samsung mais poderosa ainda, porque muito mais tipos de devices e eles têm muitos componentes que estão dentro do iPhone, por sinal. Então, sim, mais poderosa ainda. Também. Mas para a gente chegar na nossa conclusão aqui, que eu acho que já estamos chegando mais ou menos 1 hora, passou um pouquinho de boa. Eu queria agradecer o bate-papo, dizer que eu achei bem instrutivo para uma pessoa. Reforço de novo, eu sou completamente leigo em Web3. Já estendo o convite para a gente fazer um bate-papo sobre inteligência artificial, seria bem bacana, de fazer algo mais específico nessa linha. Mas eu queria entender o que é esse futuro da Web3, do metaverso, não até onde ele vai chegar, né? Isso é muito Marília Gabriela da vida, é muito... não dá para eu fazer essa pergunta tão generalista. Mas o que a gente pode esperar de uma Web3 em 2030, por exemplo? Fazendo aí um Michio Kaku, um Posso direcionar também um pouquinho, talvez? Além do que vai chegar, o quão centralizado vai ser, né? Porque, como você falou, você tem o pessoal joga muito GTA, vende mais tudo em Minecraft. A gente deu todos os exemplos de empresas, né? Querendo ou não, o Decentraland está sofrendo com bear market e não deixa também de estar hospedado em um servidor, roda em blockchain, mas o jogo é hospedado em internet, e FP da vida, né? E é centralizado. Então, o quão descentralizado vai ser e até onde a gente vai estar também. Então, acho que é bacana. Show de bola. Cara, vamos lá. Sobre a primeira pergunta, assim, de agora até 2030, vamos dizer assim, quais são as primeiras transformações que a gente vai ver? Quanto mais o tempo passar, mais a gente vai ver a digitalização de coisas do mundo real. Que é o que a gente chama até aqui na CoinDave de Real World Assets, né? Os ativos são representados virtualmente por algum tipo de ativo na blockchain, né? No nosso caso, a gente está falando de ativos de investimento e tal. Mas vamos lá, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, se você tem hoje o dinheiro, que o pessoal sempre achou que o dinheiro fosse físico, já não é físico há mais de 30 anos, mas enfim, se você tem o dinheiro virando dinheiro digital, se você tem os seus ativos com seus registros digitais, se você tem ativos que inclusive só existem digitalmente, se você tem experiências que só existem de maneira digital, o que a gente vai ver é que quanto mais coisas que a gente achava que só tinha no mundo físico, cada vez vai mais para o mundo digital. E para que isso aconteça, você precisa da blockchain. Ponto. Senão vai ser infinitamente aquela experiência do quanto por cento das vendas de produtos no mundo são feitas online versus em shopping centers, por exemplo, né? E essa discussão, ela pode, não importa para qual lado disso esteja pendendo, isso não está tendo um aumento de tecnologia visível para as pessoas. Então, para mim, quanto mais o tempo passar, mais coisas que você achava que não poderiam ser representadas digitalmente vão ser representadas digitalmente.
o futuro disso, 2030, eu acho que a gente vai estar muito mais perto realmente de metaversos coerentes e consistentes. Não de uma empresa, mas de diversos universos juntos que conversam dentro de uma mesma realidade. Tá? Não faz sentido a Apple ser só a Apple, a Samsung ser só a Samsung. Você consegue imaginar um ambiente que você tem acesso ao seu celular, mas não ao seu videogame, a uma TV, mas não ao monitor? Então isso responde um pouco até da outra pergunta, né? Da concentração ou não concentração, da descentralização ou não descentralização. É claro para mim que as tecnologias sempre vão estar na mão de algumas empresas, mas eu acho que quanto mais o tempo passar, mais livre as pessoas vão estar para poder criar soluções ali dentro. A exemplo de um próprio Discord da vida. O Discord é de uma empresa. Ainda assim, uma das plataformas mais livres para criação. Né? Então, assim, essa é a primeira parte da minha resposta. A segunda é justamente sobre tipo, descentralização ou não. Cara, honestamente, eu não sou maximalista de nada. Eu não vou falar que eu só vou usar o carro se o carro for de 170 pessoas e não de um proprietário. Para mim, isso não importa muito. Para mim, o que importa é se tem mais soluções sendo criadas para facilitar a minha vida e para me gerar mais valor. Então, o exemplo mais banal que a gente tem hoje em dia. O Elon Musk, em certo momento, falou, cara, não faz sentido que as pessoas tenham que comprar celulares só por planos nos países. Vamos criar um celular sem plano. Não faz sentido que as agências, as instituições nacionais tenham controle sobre a internet. Vamos criar uma internet. Com essas duas coisas juntas, ele pode literalmente levar tecnologia, devices e acesso para qualquer pessoa no mundo. São mais de 5.000 satélites que esse louco já pôs no espaço. As pessoas nunca vão ser tão livres quanto elas vão ser daqui a 2, 3 anos, quando isso ficar mais comum. Mas, ao mesmo tempo, foi na mão de uma pessoa. Uma empresa ou 2, 3 são donas de tudo isso. Então, teoricamente, antes você tinha várias empresas de telecomunicações. Agora você vai ter menos. Até que o mercado se adapte e crie outras soluções parecidas com a dele. Mas até que isso aconteça, você vai ter menos. Mas você está mais livre do que você estava antes. Você tem mais opções do que você tinha antes. Você tem um preço mais competitivo, porque o mercado ficou mais competitivo. Ainda que tenha centralizado em menos empresas. Eu estou preocupado com centralização e descentralização? Não. Eu quero ser mais livre. A blockchain te entrega isso. A Coin Livre, os ativos virtuais que você pode investir e não depender mais de um banco ou de uma XP, de quem seja, te deixa mais livre. A internet de acesso mundial, no meio da selva, te deixa mais livre. Me importa se tudo isso é do Elon Musk ou não? Não. Respondi? Maravilha. Maravilha. Gostei muito do papo. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, Giorgio. Eu que agradeço. Foi super gostoso, gente. Abro espaço aqui para considerações finais também do Nicolas, do Léo. Podem ficar à vontade. Aí só lembrando o pessoal que acompanha a gente até aqui, é importante se inscrever no canal e dar like aqui no vídeo. Sempre bom para ajudar em impulsionamento também. Posso só fazer um comentáriozinho jabá aqui? Pode ficar tranquilo. Gente, se vocês gostaram desse bate-papo aqui, não esqueçam de entrar no Metacast, no YouTube, porque a Coin Livre, junto com o grupo que a gente tem aqui, é patrocinadora do Metacast, é um canal que a gente só fala de tudo relacionado à blockchain, tudo que eu falei aqui eu já falei em algum momento lá. O Léo tem entrevista saindo dele para vocês verem o bate-papo que a gente teve com ele, foi muito gostoso. Vocês da Blockchain com certeza vão lá de novo, porque o Léo foi mais específico. Então, se vocês gostaram desse bate-papo, acompanhem o conteúdo que vocês... A gente vai ligar aqui, a gente vai linkar aqui nos comentários também, na descrição do vídeo, pode ficar tranquilo. Valeu, Nicolas, valeu, Léo, podem ficar à vontade. Valeu, pessoal, prazer estar aqui com vocês, conversa muito boa, e vamos para mais uma. Bora. Bom, valeu, gente que viu até aqui, valeu, Giorgio, foi um prazer falar contigo de novo. Opa! Olha, gente, muito obrigado pela oportunidade de verdade e tô aberto a convites. Se vocês quiserem, a gente volta, conversa mais e vamos que vamos. Bora falar de inteligência artificial, certamente. Com certeza.